O Executivo aprovou ontem em Conselho de Ministros o agravamento dos descontos para a ADSE e o alargamento da contribuição extraordinária de solidariedade, medidas que garantem o cumprimento da meta de 4% para o déficit orçamental. Foram aprovadas em Conselho de Ministros as medidas necessárias para permitir o cumprimento das metas orçamentais para 2014 e tapar o buraco das contas públicas aberto pelo chumbo do Tribunal Constitucional ao sistema de convergência das pensões de perto de 400 milhões de euros. Uma garantia dada pela Ministra das Finanças, Maria Luís detalhou a aplicação dos aumentos dos descontos dos funcionários públicos para a ADSE. O impacto no caso dos subsistemas de saúde, ADSE, ADM e SAD, é um aumento para 3,5%, quando aquilo que estava em vigor era de 2,5%, mas é também de destacar que vão ser feitas as necessárias alterações para que os regimes da ADM e da SAD, ou seja, dos regimes aplicáveis aos militares e às forças de segurança, passem também a ser voluntários, à semelhança do que acontece com a ADSE. Portanto, todos os regimes passarão a ser voluntários num processo de harmonização destes subsistemas que já tinha sido iniciado. A medida vai implicar um encaixe de 160 milhões de euros nos cofres do Estado, partindo do princípio que os novos descontos entram em vigor no mês de março, o que representa 10 meses de descontos no ano de 2014. A esta medida juntam-se os novos cortes previstos para os pensionistas, com o alargamento da contribuição extraordinária de solidariedade e um agravamento nas pensões mais altas. Aplica-se a partir de 1.000 euros e existe também um ajustamento no montante a partir do qual se aplicam as taxas marginais dos dois escalões mais elevados de pensão. Foi uma decisão tomada unanimemente pelo Conselho de Ministros, que pareceu a todos os seus membros como a mais adequada dentro do objetivo de, como referi, cumprir as metas orçamentais estabelecidas para 2014. Uma medida que passa a abranger mais pensionistas do que a antiga versão da SES. No conjunto são abrangidos mais 79.862 pensionistas em relação... Exatamente, 79.862 pensionistas que serão afetados agora em 2014 e que não eram afetados na formulação anterior, sendo que continuam isentos desta medida 318.377 pensionistas. Quanto às pensões mais altas, passam a ter taxas adicionais a partir de um montante inferior. A taxa adicional de 15% aplica-se a partir dos 4.611 euros, de antes aplicava-se a partir dos 5.031 euros. Já a taxa de 40% aplica-se a pensões acima dos 7.126 euros. Anteriormente, o valor mínimo de aplicação da taxa era de 7.546 euros. A durabilidade das medidas ainda está por definir. O Executivo prepara-se para apresentar reformas estruturais no âmbito do sistema de pensões. António Gaspar, Mário Caldeira Dias, Mariana Abrantes Sousa e Rogério Fernandes Ferreira são os convidados deste Conselho Consultivo, a quem dou as boas-vindas. António Gaspar, começo por si, olhando aqui para a contribuição extraordinária de solidariedade. Ontem ficámos a conhecer o desenho desta medida e pedia-lhe aqui um comentário. Olá, Alexandre, bom dia. Bom, eu já tinha dito aqui a semana passada, de facto, que achei que este era o caminho pior que o Governo tinha escolhido. Era preferível o aumento de impostos? Eu acho que sim, porque, repara, se aumentasse o IVA, um ponto percentual praticamente não era sentido, não é? Eu não acredito que um ponto percentual no aumento do IVA tivesse uma consequência tão drástica como alguns arautos da desgraça do Governo andaram a anunciar sobre, digamos, a retoma da economia portuguesa e sobre o crescimento da economia portuguesa. Não teria, a meu ver, esse efeito nefasto. Praticamente não era perceptível e até encaixavam mais. Há estudos que dizem que o aumento de um ponto percentual no IVA poderia render uma receita entre os 500 mil e os 800 mil milhões de euros. Portanto, ainda mais do que os 398 mil milhões que o Estado... 398 milhões? Pois, Sem os mil milhões? Não, sim, perdão. 398 milhões de que o Estado se preparava para coletar, se por acaso o Tribunal Constitucional não desse o veto. Portanto, eu acho que foi um mau caminho. Portanto, e Portugal, penso que tem essa alternativa do IVA. E tinha uma outra alternativa, quer dizer, que as pessoas não gostam de falar, e que o Governo não gosta de falar, mas que eu recordo que a Irlanda, aqui há muito pouco tempo atrás, bateu o pé relativamente digamos, à abertura
do déficit com que terminaria o ano. Portanto, eu não vejo qual era o problema de terminarmos o ano com 0,2 a mais no déficit relativamente ao déficit que está, digamos, está acordado com a missão de ajuda técnica. Portanto, eu acho que o Governo, sempre tenho dito que o Governo não tem tido a coragem suficiente e o poder de negociação para bater o pé à Troika como a Irlanda. Portanto, a Grécia também bateu e corre o risco de não receber atrás. Mas vamos lá ver uma coisa. Mas a Grécia está numa situação, eu diria que nós estamos numa situação extrema. A Grécia há muito tempo que ultrapassou essa barreira, não é? Portanto, é muito mais difícil negociar com a Grécia, é muito mais difícil os credores terem confiança naquilo que a Grécia poderá. Eles poderão estar imbuídos nas melhores das intenções. Agora, enfim, uma boa intenção é uma coisa e depois na prática as coisas podem ser completamente diferentes. Ainda ontem o Primeiro-Ministro Samaras dizia que a Grécia está pronta para ir aos mercados. Pronto está, quer dizer, agora vamos ver a quem é que lhe empresta dinheiro e a que taxa de juros lhe empresta dinheiro. Portanto, uma coisa são as boas intenções, outra coisa é de facto uma situação na realidade. Portanto, eu acho que era preferível, se calhar, como o Governo nunca esteve voltado para uma renegociação relativamente às metas do déficit, eu acho que era preferível terem feito um aumento no IVA que não era perceptível, não iria, a meu ver, afetar a economia portuguesa e aqui vai afetar, naturalmente, reformados, que 1.000 euros, o que é 1.000 euros de reforma? Não é nada, quer dizer, e não nos podemos esquecer, já agora, só para terminar esta minha passagem, não podemos esquecer uma coisa. Há muitos reformados que neste momento têm umas reformas pequenas que estão eles próprios a sustentar a casa deles e a casa de filhos que estão desempregados. E netos, alguns netos também. Portanto, e retirar 3,5% numa reforma de 1.000 euros, ou de 1.100, ou 1.200, ou 1.300, aquilo que seja, poderá, enfim, as pessoas pensar que é pouco, mas não, é muito e faz muita falta, digamos, nos apoios que esses portugueses estão a dar. Mariana, e a optar-se por este aumento do IVA, em vez de ter sido a contribuição extraordinária de solidariedade, acabava por se perder, pergunto, uma oportunidade de começar a mexer numa das maiores fatias de despesa do Estado? Bom dia, Alexandra. Sim, de facto, eu concordo parcialmente com o António e com o que acabou de dizer. Nós sabíamos, ou melhor, deveríamos ter sabido há algum tempo que as pensões tinham que ser reduzidas. Mas eu concordo com o António quando vejo que agora, que afinal de contas, 87% das pensões são de menos de 1.000 euros. Portanto, quer dizer que este corte é relativamente progressivo na medida em que afeta apenas 13, 14, talvez 15% dos pensionistas, mas, e é isso que se previa e é isso que tinha que ser feito, mas o que também recordamos é que as pensões em Portugal continuam a ser muito baixas e há muita gente que vive com muito menos de 1.000 euros, não só pensionistas, mas sobretudo trabalhadores que estejam no salário mínimo e muita gente que são o que eu diria trabalhadores ocasionais, pessoas que não têm emprego, vão tendo trabalho. E essas pessoas têm que viver com muito menos de 1.000 euros. E isso, de um lado, eu acho que aquelas pensões altas tinham mesmo que ser tosquiadas. Não se justifica, nos países nórdicos, exatamente, não se justifica estar a pagar pensões de 2.000 euros, de acima de 2.000 euros, porque as pessoas que recebem hoje 2.000 euros ganharam o suficiente para ter feito o seu próprio pé de meia, o seu próprio terceiro pilar. Agora, para além de subir o IVA, eu acho que há outras alternativas. Por exemplo, há uma alternativa que nós já falámos aqui, que é tributar o crédito ao consumo. Veja que o ano passado tivemos um aumento de 11 e tal % na venda de carros. Certamente uma boa parte desse aumento foi feito com crédito. Crédito que é desviado para o crédito automóvel, que é um crédito muito pouco produtivo, em termos de que não ajuda à produtividade do país, porque não é por termos carros novos que nós conseguimos exportar mais. E eu não tive tempo de fazer as contas de quanto é que isso poderia dar, mas isso é uma alternativa mais que justa e, portanto, em vez de... o que importa nestas crises é dividir um pouco mal por as aldeias. Portanto, poderia-se ter feito um aumento menor na contribuição sobre as pensões e ir buscar um pouco mais de receita a outras coisas que teriam o efeito de reduzir distorções, porque eu acho que é uma das coisas que nós temos que pensar é que nós não precisamos apenas de mais receita.
Nós precisamos de reduzir distorções na economia. E quando nós vemos a quantidade de produtos importados, as promoções que se vêem em todo o que eu chamo quinquilharia eletrónica, de todo o tipo de... eu acho que é isso que nós devíamos atacar. E como nós não conseguimos atacar pondo o que deveríamos fazer numa crise destas, que era subindo, que era ou desvalorizar ou subindo a tarifa alfandegária, nós deveríamos pelo menos atacar onde podemos, que é no crédito ao consumo, e não o estamos a fazer. Sra. Fernandes Ferreira, muito bom dia. E olhando justamente para esta dicotomia entre aumentar IVA, reduzir pensões, do ponto de vista da competitividade e até para atrair empresas estrangeiras para Portugal, um valor de IVA superior dificultava ainda mais isso? Muito bem. Repare que as três soluções que foram aqui aventadas acima da mesa são todas do lado da receita. Quer a questão do IVA, quer a questão do SES, quer a questão da tributação do consumo, estamos sempre a pensar do lado da despesa, quando o problema é de facto da receita, peço desculpa, portanto o problema é de facto de reforma da despesa. Portanto, quer dizer, eu julgo que nós portugueses temos que começar a pensar que o déficit tem os dois lados e temos que ir principalmente para o lado da despesa. Relativamente à questão do SES e em alternativa ao IVA, são duas alternativas que estão do lado da receita, porque também este aumento do SES, o SES é um imposto, não há dúvida sobre isso. Aliás, curioso... Não confisco? Quase. Não é um problema de confisco, quer dizer, é um imposto que é semelhante ao nosso IRS e do ponto de vista constitucional o IRS deve ser um imposto único, precisamente porque todas as fontes de rendimento devem ser tributadas da mesma forma. Mas, portanto, quando nós falamos no SES, estamos a falar, de facto, no aumento de impostos, como seria o caso da tributação do consumo ou como seria a questão do IVA. Quer o SES, quer o IVA, obviamente que geram uma receita imediata e, portanto, digamos, são medidas relativamente politicamente mais ou menos fáceis, mas, digamos, do ponto de vista legislativo, relativamente fáceis de implementar. Eu confesso que preferiria a solução do IVA, pelas razões que o António aqui também já avançou, mas principalmente porque o SES, esta medida no SES, é necessariamente, do ponto de vista constitucional, uma medida que tem que ser transitória. Eu até estou convencido que, provavelmente, embora não seja constitucionalista, o Tribunal Constitucional poderá aceitar esta medida, porque, repara, houve aqui um cuidado, aliás, até extremoso, eu diria, no sentido de lhe chamar de solidariedade e de lhe chamar extraordinária, e, portanto, enquanto estivemos neste período, digamos, de troika ou mesmo de programa cautelar, com alguma facilidade se poderá justificar uma norma que é inconstitucional como sendo constitucional. Eu, quando estudava, havia um livro de um senhor alemão que se chamava Tobakov que falava das normas constitucionais e inconstitucionais. Eu diria que esta norma é inconstitucional sendo constitucional, ou seja, há uma justificação constitucional para a inconstitucionalidade desta norma que, no fundo, viola princípios básicos como o imposto único, a igualdade, a confiança, porventura a confiança também, mas portanto, são medidas que porventura podem ter uma justificação constitucional, mas são medidas que são naturalmente transitórias e que deveriam implicar uma reforma, sim, da despesa e, portanto, uma reforma, portanto, provavelmente da segurança social, que não se consegue fazer de repente e que tem que ter uma ponderação que não é compatível com a rapidez que a decisão tem que ser, neste momento, com que esta decisão tem que ser implementada. Exatamente. Mara Caldeira Dias, muito bom dia. Olhando também para outras críticas que foram feitas a esta contribuição extraordinária de solidariedade, há até quem diga que, a confirmar-se a previsão de crescimento do lado do Governo para 2014, esta medida nem sequer seria necessária. Tanto quanto sei, a previsão está em 0,8% para 2014 e será 1,3% para 2015, não é? Depois pode acontecer, o problema é que há ainda muitas incógnitas que pesam sobre o orçamento e há muitas daquelas medidas que o Tribunal, como se sabe, o Presidente da República promulgou o orçamento, mesmo que tenha depois uma fiscalização sucessiva, será depois posterior, não é? Será passado alguns meses, mas ainda não está completamente resolvido e assente o que é que o Tribunal Constitucional pensa da generalidade do orçamento e, nomeadamente, esta nova medida. Eu até estou convencido que a questão do IVA pode eventualmente ser encarado como uma reserva estratégica para o caso algumas destas coisas falharem, não é? Mas esses imponderáveis leva aqui uma taxa de 0,8%,
seja pouco para estabelecer um critério de segurança ou de estabilidade completa em matéria desse tipo, porque não há uma segurança absoluta em tudo, não é? Do seu ponto de vista, era incontornável mexer nas pensões ou agora ou mais tarde? Ou estamos aqui, mais uma vez, a perder a oportunidade de fazer uma reforma séria daquilo que é o sistema de pensões? Agora foi nomeado um grupo para a tal reforma e sustentabilidade da segurança social, que é uma coisa de longo prazo e que nós sabemos que não se poderá desviar muito, e se quiser ser sustentável, desviar muito a capitalização individual, de uma variação das reformas anualmente de acordo com a taxa de crescimento económico, e com o ajustamento da idade da reforma, tanto quanto necessário, de acordo com a esperança de vida à nascença. Portanto, julgo que estes 3 pilares, mas isso não se pode fazer, como disse o Rogério bem, de um dia para o outro. Agora, o que é verdade, embora haja despesas nos tais 30%, que muitas vezes não se fala, e uma delas, que se falar muito pouco, é a chamada despesa fiscal, os chamados incentivos fiscais, que são superiores ao atual déficit, não é? Nunca se fala nisso. Mas, mesmo que nesses 30%, o problema da equidade na distribuição dos sacrifícios pudesse ser mais visível, por exemplo, na energia, nas rendas de energia, falaram em milhões de contos, mas em pé de página verificámos que aquilo é para não sei quantos anos, não é? E, portanto, tudo isso, portanto, essa incapacidade de enfrentar os lobbies e os interesses económicos mais instalados têm-se vindo a revelar, nomeadamente nessa questão dos próprios incentivos fiscais. Agora, globalmente, é muito difícil fazer cortes na despesa ou ver uma restrição significativa da despesa do Estado sem tocar nas pensões, nos salários ou nos incentivos sociais. Quer dizer, é impossível, na medida em que só as pensões por si próprias são entre 30% e 33%, há quem diga 42%, mas são de facto a despesa mais significativa do Orçamento de Estado. E, portanto, é difícil fazer uma reforma sem tocar aí. Agora é óbvio que estas questões têm que ser vistas todas com caráter excepcional, com um enquadramento constitucional específico, mas podia ser esta maneira ou podia ser outra. A tal calibragem, no fundo, é aquilo que era inevitável, que é o ajustamento do leque das taxas na medida em que há uma alteração do universo de incidência, mas o que é verdade é que é impossível não tocar nas pensões, embora todos nós saibamos que haveria eventualmente outras alternativas, porque no fundo o que está em causa são 288 milhões de contos, não é? De euros. O que não é assim uma coisa também do outro mundo, não é? E portanto julgo que resolveu-se por aqui, com todos os problemas que já foram aqui salientados pelos meus colegas. Todos nós achamos que era melhor ir pelo IVA, mas eu estou convencido que o IVA está guardado para segundas núpcias. Dr. Gaspar, introduzindo aqui o tema da emissão de dívida de ontem, pode dizer-se, ao fim de quase 3 anos de programa de ajustamento, que, pelo menos do ponto de vista financeiro, este programa surtiu aqui algum efeito? Olha, eu tenho muita dificuldade em entender certas e determinadas afirmações, como foi aquela do Primeiro-Ministro ontem, que tinha sido uma emissão de sucesso. Eu tenho dificuldades em entender, a chamarem sucesso a coisas que, a meu ver, não são, não é? E depois temos que sempre relativizar estas situações. E aqui a relativização pode ir à Irlanda ou pode ir aqui à Espanha, aqui ao lado. Portanto, recordo que a Espanha fez no mesmo dia uma emissão de 5 anos com a taxa metade daquela que o governo português conseguiu, mais a taxa mais baixa desde que o euro entrou, portanto estamos a falar desde 2001, muito antes das crises, portanto já a Espanha conseguiu-se financiar agora uma taxa mais baixa do que muito antes da crise. Mas a Espanha não tinha um programa de ajustamento. Não, mas já lá vou. Depois, a Espanha financiou-se há 15 anos a uma taxa de juro que não se financiava para o mesmo prazo desde 2005. É evidente que a Espanha não teve o mesmo tipo de crise que nós tivemos, mas fez um empréstimo de 100 mil milhões de euros. Que não foi identificado pelo mercado como resgate. Está bem, tem uma banca que está de rastos, e foi para isso que digamos, mais ou menos o caso irlandês foi para aí que esses valores foram. Tem uma taxa de desemprego que é a segunda mais alta da União Europeia, 25%, ou seja, há um conjunto de agregados macroeconómicos espanhóis que, a meu ver, não aconselhavam os investidores a aceitarem um prémio como aceitaram por contrair a dívida espanhola, por comprar a dívida espanhola. Portanto, eu não vejo de maneira nenhuma que tivesse sido um sucesso. O caso português não foi, a meu ver, não foi um sucesso, porque nós só podemos reputar de sucesso quando o que quer que seja no tempo, seja consistente e neste caso concreto das taxas de juro, nós consigamos gerar riqueza interna para pagar essas taxas de juro. A que ritmo é que terá que crescer Portugal para pagar uma taxa de juro de 4,6%?
É impensável, quer dizer, portanto, nunca pode ser um sucesso. Seria um sucesso se essa taxa de juro fosse no tempo em que ela irá ser paga, nós conseguíssemos gerar riqueza interna que fosse, digamos, suficiente para pagar essa taxa de juros. Portanto, o estoque de dívida não tem toda a dívida a este juro. Não, é evidente que não. Mas em termos médios, se nós contraímos agora 4,6, se contraíssemos, por exemplo, a 3, qualquer coisa, naturalmente que o saldo médio baixaria, não é? Ajudaria a baixar o saldo médio. Assim não, quer dizer, é evidente que aqueles empréstimos que contraímos na altura, quando o Sócrates estava a sair do governo a 7% ou 7, qualquer coisa, naturalmente que esses foram mais altos. Agora, a realidade portuguesa, eu penso que os portugueses já fizeram muitos sacrifícios, já demonstraram, digamos, aos credores, já demonstraram à missão de ajuda técnica, já demonstraram ao mundo inteiro que, de facto, estão no bom caminho, estão a fazer muitos sacrifícios e estão a tentar endireitar uma coisa que já vinha mal de alguns anos atrás e que Sócrates potenciou em termos, digamos, em termos definitivos para que o país caísse aos níveis que todos nós sabemos. Os portugueses já fizeram muitos sacrifícios, têm, sobretudo, o compromisso, e têm demonstrado esse compromisso, para com todos aqueles com todos os stakeholders que o país tem, digamos, se tem envolvido, tem mostrado esse mesmo compromisso. Portanto, quer dizer, eu acho que fazer uma emissão que foi, repare, em março ou em abril de 2013, tínhamos feito uma emissão que é comparável... Janeiro de 2013. Em janeiro, sim, pronto, um ano antes. A 4,89. A 4,8, quer dizer, agora só conseguimos menos 0,2, quer dizer, isso é um sucesso? Depois de um ano de sacrifício e de um ano de compromissos? Não, acho claramente que o Governo preocupou-se mais com o fogotório, não é? E a espalhar areia, como se costuma dizer, digamos, para os olhos dos portugueses, porque de facto não foi sucesso absolutamente nenhum. O Governo, para ser sucesso, eu diria que poderia falar em taxas digamos, 1% abaixo daquelas taxas que foram agora contratadas. Conseguidas. Mariana, e há pouco, antes de começarmos o programa, falávamos nisto relativamente a o que é uma boa comparação para Portugal. O mercado continua a ter as bundes alemãs como referência e se fizermos a conta face ao spread, à distância, face à emissão alemã, estamos melhores, bastante melhores este ano do que estávamos há um ano atrás. Ou já não é esta a métrica que nos convém? Eu acho que se deve repensar a taxa de referência, porque o que acontece com o mercado internacional é que está muito distorcido. Com a aversão ao risco da parte dos investidores, os investidores estão a pagar à Alemanha para guardar o dinheiro. Portanto, é isso que eu acho que é preciso pensar seriamente, é que o mercado internacional continua muito, muito distorcido e muito polarizado. E o que nós temos que pensar é que, como disse o António, esta redução de taxa eu diria que é um sucesso muito relativo. Porque nós estamos, efetivamente, a cavar terra com uma colher. Vamos fazendo um buraquinho, mas nós temos um trabalho imenso para fazer. Um túnel para fazer que não vamos conseguir fazer. E o que está em causa não é, e concordo absolutamente, Portugal tem feito progressos e eu acho que nós merecemos autocongratular-nos em alguns dos progressos que temos feito, mas à custa de sacrifícios que não são sustentáveis e, portanto, os progressos também não vão ser sustentáveis, porque nós continuamos a não ter o apoio dos credores. Porque Portugal, ainda eu estive a ver um artigo em que dizia que Portugal tinha dívida escondida e o António disse que a crise foi potenciada pelo endividamento do tempo do Sócrates. Concordo, mas a dívida não se faz sozinha. Alguém nos emprestou dinheiro e nós temos crédito, nós estamos neste momento a fazer das tripas coração para pagar crédito que foi mal parado no dia que foi feito. E é isso que nós temos, é isso que é preciso bater o pé aos credores e dizer-lhes: este crédito que foi feito em 2007, 2006, 2008, era crédito que foi mal parado nesse dia. Portanto, eu vou sacrificar toda a minha geração e as próximas gerações para pagar crédito que foi um erro. E um erro dos credores. Foi um erro dos devedores, isso nós já sabemos. Mas foi um erro parte a parte. Exatamente, porque não há dívida quer dizer, não há virgens neste processo. José Fernandes Ferreira, e olhando de facto para a emissão de ontem, do ponto de vista internacional, Portugal ficou melhor visto depois do resultado da emissão de ontem, ora?
Eu, apesar de tudo, acho que foi um sucesso, se nós classificarmos este sucesso, acho que foi um sucesso do ponto de vista da tendência, não é? Portanto, há aqui uma tendência para as taxas de juros baixarem. Portanto, o sucesso é só esse, quer dizer, é óbvio que os valores que as taxas de juros, e portanto isto dizem-nos os economistas, que estes valores não são sustentáveis e, portanto, provavelmente são estes valores que vão exigir o tal programa cautelar que o Presidente da República teve a oportunidade também de falar no seu discurso. Julgo que, do ponto de vista internacional, a comparação que de facto deve ser feita, e acho que as nossas políticas nacionais muitas vezes esquecem que nós somos o único país da Europa que, para chegar à Europa, temos que passar por cima do outro. Portanto, estamos ao lado de Espanha e, portanto, não podemos obnubilar pura e simplesmente o que se passa em Espanha. E, de facto, se compararmos com a emissão de Espanha, obviamente que... Mas estamos longe. Estamos longe e a de Espanha, que foi, julgo que até foi no próprio dia, a emissão, atingiu valores de taxas de juros de cerca de metade da nossa. Mas também os espanhóis tiveram, digamos, o condão, nesta como noutras situações, de escaparem e de não se candidatarem a um resgate completo como Portugal fez. Portanto, se foi um êxito ou não, acho que foi, do ponto de vista de tendência, acho que é um bom sinal, como outros que se têm visto, mas, quer dizer, estamos, como a Mariana também diz, estamos ainda muito longe do objetivo de ganharmos o campeonato, não é? Mara Caldeira Dias, e pedir-lhe uma resposta curta, já estamos mesmo em cima do tempo. Quando olha para esta emissão, vê também um argumento de Portugal para melhor negociar um programa cautelar e também a convencer melhor as agências de rating? Eu julgo que o programa cautelar não é preciso negociar. O Mário Draghi já o disse, e até as taxas de juros desceram pouco em relação ao ano passado, desceram menos de 0,2 pontos, de um ponto percentual, de 4,89 para 4,657. O programa cautelar vai ser necessário, o Banco Central Europeu também o sabe, o Presidente da República também o sabe, mas o programa cautelar pode ser uma coisa simples e pode até nem ser utilizado. É apenas dizer que é extremamente imprudente pensarmos que podemos ir para os mercados sem nenhuma salvaguarda por trás, não é? É impossível. Portanto, vamos ter que ter um programa cautelar e, mesmo assim, é a melhor das hipóteses que nos pode acontecer. Agora, só para terminar, no dia em que o tempo é curto, quer dizer, perante uma situação e o que falta fazer, começar a engalanar em ar, como se os problemas estivessem todos resolvidos, é, no fundo, vender ilusões aos povos portugueses. Desejo-vos um bom fim de semana. Obrigada. O Conselho Consultivo, um olhar sobre a emissão de dívida e também o novo desenho da contribuição extraordinária de solidariedade.